Olá a todos, bem-vindos ao curso de Matemática. Este é um curso completo que iniciaremos da base até as equações mais difíceis utilizadas em vestibular e em algumas empresas para admitirem seus funcionários, ok? Vamos começar bem do princípio. Símbolos matemáticos. A seguir, são apresentados alguns dos principais símbolos utilizados em matemática. Símbolo mais significa adição. Lê-se como mais. Exemplo: 2 mais 3 igual a 5. Significa que se somarmos 2 e 3, o resultado é 5. Subtração. Lê-se menos. Exemplo: 5 menos 3 igual a 2. Significa que, se subtrairmos 3 de 5, o resultado é 2. O sinal menos também denota um número negativo. Por exemplo, menos 6 mais 2 igual a menos 4. Significa que, se somarmos 2 em menos 6, o seu resultado é menos 4. Ou seja, se eu no estabelecimento comercial estiver devendo R$6 e pagar 2, o meu saldo é de menos 4. Estou devendo R$4. Divisão. Lê-se dividido. Exemplo: 6 dividido por 2 igual a 3. Significa que, se dividirmos 6 por 2, o seu resultado é 3. Multiplicação, representado pela letra asterisco, pelo sinal asterisco ou pela letra X. Lê-se como multiplicado. Exemplo: 8 multiplicado por 2 igual a 16. Significa que, se multiplicarmos 8 por 2, o seu resultado é 16. Igualdade. Lê-se igual a. Exemplo: y igual a x, x igual a y. Significa que x e y possuem o mesmo valor. Por exemplo, 3 mais 5 igual a 7 mais 1. Ou seja, 3 mais 5 são 8, 7 mais 1 são 8. N. Números naturais. N é o conjunto dos números naturais. São números que vão de 0 até o infinito. Todo número natural é seguido imediatamente por um número natural chamado sucessor, ou seja, n igual 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sucessor, o que vem pela frente. O símbolo n, com asterisco, é usado para indicar um conjunto de números naturais não nulos, ou seja, n asterístico igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, não nulos. Z. Números inteiros. Z significa números inteiros. O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais acrescido dos seus opostos, negativos. É representado pela letra Z, devido ao fato da palavra Zahl, em alemão, significar número. Z é igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ou seja, seus opostos acrescidos dos números negativos. O símbolo Z asterístico é usado para indicar o conjunto de números inteiros não nulos, sabendo-se que número nulo é o número 0. Z asterístico é igual menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, pulei o 0, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente.
O símbolo Z+, é usado para indicar o conjunto de números inteiros não negativos. Desta vez é não negativo. Z+, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O símbolo Z- é usado para indicar o conjunto de números inteiros não positivos, o inverso do Z+. Z- é igual a -3, -2, -1, 0 e assim sucessivamente, até o zero. Do zero para frente é o Z+. Agora, o símbolo Z asterístico mais é usado para indicar o conjunto de números inteiros positivos. Z asterístico mais é igual a 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente. O símbolo Z asterístico menos é usado para indicar o conjunto de números inteiros, agora negativos. Z asterístico menos é igual a -1, -2, -3, -4, -5, ou seja, começou do -1. Como todos os números naturais também são números inteiros, dizemos que n é o subconjunto de Z. Por quê? Porque n é um número natural, inteiro, 1, 2, 3, 4, é um subconjunto de Z, ou que n está contido em Z. Sinal de contido. N está contido em Z. Números naturais está contido nos números inteiros. Números racionais. Quando dividimos um número inteiro A por um número inteiro B, obtemos um número racional. Todo número racional é representado por uma parte inteira e uma parte fracionária. A letra Q deriva da palavra inglesa quotient, que significa quociente, já que um número racional é um quociente de dois números inteiros. Vamos a um exemplo. Se A for igual a 6 e B for igual a 2, obtemos um número racional 3,0. Por quê? Porque 6 dividido por 2 igual a 3. Vamos a outro exemplo. Se A for igual a 1 e B for igual a 2, obtemos um número racional 0,5. Por quê? 1 dividido por 2 é meio, ou 0,5. Ambos têm um número finito, que tem fim, de casas após a vírgula, 0,5. No outro exemplo, 3,0. E são chamados de racionais de decimal exata, porque não tem número fracionário aqui, por exemplo, 0,5 3/4, 0,5 1/8, ok? É um decimal exato, é um número racional decimal exato. Existem casos em que o número de casas após a vírgula é infinito. Por exemplo, A igual a 1 e B igual a 3. Nos dá o número racional 0,333333 infinitamente e é chamado de dízima periódica, ou seja, aquilo que não tem fim. E por falar naquilo que não tem fim, o símbolo do infinito é... Aqui está o símbolo de infinito. Origem dos símbolos matemáticos, sinal de infinito. Este é o sinal de infinito. O símbolo que indica o número infinito foi proposto pelo matemático inglês John Wallis em 1655, em seu tratado Des Sectinobulis Conis. Nele, o autor declarou: isto, pois, denota um número infinito. Seu formato tem a forma de uma curva chamada lemniscata de Bernoulli,
que é um 8 deitado. Não sabemos ao certo de onde obteve essa ideia. Uns dizem que Wallis foi inspirado na antiga notação romana do 1000. Outros dizem que é uma variante da letra ômega minúscula. Embora sejam bastante parecidos, certas projeções planas não têm nada a ver e é só mera coincidência. Para quem quiser pesquisar sobre o tratado de Sections Cons, da curva chamada Lemniscata de Bernoulli, pode fazer uma anotação. Lemniscata de Bernoulli, que é o 8 deitado. Você pode pesquisar na internet, ok? Podemos considerar que os números racionais englobam todos os números inteiros e que os que ficam situados nos intervalos entre os números inteiros, Q igual a barra B, A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Lembre-se que não existe divisão por zero. O símbolo Q asterisco é usado para indicar o conjunto de números racionais não nulos. Q asterisco é igual x pertence a Q. X não é igual a zero, ok? Lembremos que Z asterisco é o conjunto de números inteiros não nulos. Lembra? Menos 3, menos 2, menos 1, pula o zero, 1, 2, 3, 4. O que eu estou querendo dizer aqui? Que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros não nulos. Ou seja, dentro desse intervalo, 1 até o 2, eu tenho 1, 1,001, 1,00. Todos eles pertencem aos números inteiros. E tudo isso não existe a divisão por zero. Não pode ser dividido por zero. Ok? Lembremos também que o Q asterisco vai ter como resultado que Q asterisco é igual a x pertence a Q. O que é Q? Lembram? Quociente. O que é quociente? Por exemplo, 6 dividido por 3 igual a 2. Quociente, 2. Então, x pertence a quociente. E esse x é diferente de zero. Lembra na aula passada? O que dizemos que não existe divisão por zero. Aqui, ó. Lembre-se, não existe divisão por zero. Então, x é diferente de zero. O símbolo Z asteriscos mais é usado para indicar o conjunto de números inteiros positivos. Z asterisco mais é igual a 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O símbolo Q mais, quociente mais, é usado para indicar o conjunto de números racionais não negativos. Quociente mais é igual x pertence a quociente, x é menor que zero. Ok? O símbolo quociente menos é usado para indicar o conjunto de números racionais não positivos. Q menos é igual a x pertence a Q e x é maior que zero. O símbolo Q asterisco mais é usado para indicar o conjunto de números racionais positivos. Q asterisco mais é igual x pertence a Q, x maior que zero. Por exemplo, x maior que zero, ou seja, quando x for 1, 2, 3, ok? No caso anterior, x é menor que zero, menos 1, menos 2, menos 3, Q menos. O símbolo Q asterisco menos é usado para indicar o conjunto de números racionais negativos. Aí já é o conjunto. Q asterisco menos é igual x pertence a Q
x é menor que zero. Menos 1, menos 2, menos 3. I meet this old man in your house in a cold breeze of south. Every word that he said was a devil's grouse. Your name nobody knew, your eyes give me chills. And strange one day all the things won't change. When the moon turns bright he goes out to sing. I found some devil in her banjo strings. So light as clapping voices in the sky. They bought off the devil hanging in the night. There is no revenge to lose our time. I don't forget this scene of my mind. And I believe when that old man died. I don't know why he's always keep his smile.